Alô, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Neide e hoje nós teremos nossa primeira videoaula. Vamos lá? Então, o assunto da nossa aula de hoje é biodiversidade. Biodiversidade, né, é o estudo, representa, na verdade, o número de espécies de seres vivos existentes, certo? E essa biodiversidade, ela precisa ser agrupada para que os estudos eles possam ser facilitados, tá certo? E essa classificação, esse agrupamento, né, que recebe o nome de classificação biológica, ele é baseado em critérios que conseguem separar os indivíduos em grupos, tá certo? E esses critérios são baseados em características que esses indivíduos têm em comum. Por exemplo, se a gente fosse dono de um supermercado e fosse organizar uma seção do supermercado. Na verdade, o supermercado ele é organizado em seções, desculpa. Tem uma seção de perfumaria, tem uma seção de produtos de frios, tem uma seção de biscoitos, tem uma seção de fraldas, tem uma seção de cereais, tem uma seção de laticínios, certo? Então, por que esses shampoos aqui, esses cosméticos aqui, esses shampoos, eles estão próximos, eles estão na mesma seção? Porque eles têm características semelhantes. Aqui todos são shampoos, na verdade, que vai mudar é apenas a marca. Então, os seres vivos, hoje eles são agrupados também em seções, digamos assim. E essas seções, elas são baseadas na característica que é o tipo de célula, certo? Então, para classificar os indivíduos, a gente tem que utilizar um critério, e esse critério geralmente é uma característica que esses seres vivos apresentam. No caso aqui, nós temos 3 domínios. O domínio formado pelos moneras, que é o domínio... na verdade, aqui não são domínios, aqui são... Então, aqui nós temos três formas de classificar os indivíduos, que é com base no tipo de célula. Nós chamamos indivíduos procariontes, que são as bactérias. Temos indivíduos eucariontes, que são os animais, protistas, em geral, e fungos também. E temos os eucariontes, que possuem células eucariontes vegetais, que são as plantas, tá certo? As plantas. E aí, esse foi o critério que a gente utilizou para separar esses 3 grupos de indivíduos. Então, para estudar a biodiversidade, entração aí os biólogos, tá certo? Os biólogos, eles estudam os seres vivos, as características que esses seres vivos apresentam, e com base nessas características, eles conseguem perceber semelhanças e diferenças e assim conseguem classificá-los, colocá-los em grupos para facilitar o estudo, tá certo? O biólogo, ele vai estudar todas as formas de vida, desde bactérias até seres com trilhões de células, como nós, da espécie humana. E aí, nós vamos fazer uma classificação, vamos entender agora como os seres vivos eles estão classificados com relação à capacidade de produzir ou não alimento, tá certo? Nós temos os fungos, que são seres heterotróficos. Na verdade, os fungos, eles fazem parte do que a gente chama de seres decompositores. Eles vão degradar os resíduos que são liberados, por exemplo, no lixo, ou que são liberados após a morte de uma planta, de um animal, certo? E vão devolver para a natureza os nutrientes que foram retirados dela para o crescimento de uma planta, de uma planta, por exemplo, certo? E temos também, com relação à capacidade de produzir ou não o alimento, né? Nós temos as plantas e algas, que são seres autotróficos, ou seja, autotróficos. Eles mesmos produzem seu próprio alimento, como as plantas e as algas.
Então, as plantas e as algas conseguem também algumas cianobactérias, tá certo? Que são bactérias, como o próprio nome já diz, que fazem parte do fitoplâncton dos mares e lagos, certo? Dos ambientes aquáticos. Então, as plantas e as algas, elas conseguem captar a luz do sol e converter essa luz do sol junto com o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, que a gente conhece também, tá certo? Converte esses produtos em glicose, que é o açúcar, que é a fonte de energia, e libera oxigênio, tá certo? E é a partir delas que a energia, né, a energia, ela entra nas cadeias alimentares, que a gente vai estudar mais adiante. E aí também nós temos os animais que são heterotróficos, que podem ser herbívoros, podem ser onívoros. Herbívoros se alimentam apenas de vegetais. Onívoros se alimentam de tudo, de vegetais e de outros animais. Carnívoros que se alimentam só de outros seres, tá certo? E nós temos aqui os detritívoros, que se alimentam de cadáveres ou de restos, né? De restos mortais de outros animais. E aí, terminando, né, essa forma de classificação dos seres vivos com base numa característica que seria o hábito alimentar, ou seria a forma de produção de alimento, de obtenção de alimento, nós entramos no conceito biológico de espécie, que é o quê? Um grupo de seres vivos que podem cruzar em condições naturais e gerar descendentes férteis, tá certo? Por que eu falei em condições naturais? Por exemplo, quando a gente coloca os seres vivos num cativeiro, por exemplo, num zoológico, lá a reprodução ela pode ser favorecida, porque não vai ter competidores, vai ter disponibilidade de alimentos e etc. Mas a gente tem que levar em consideração como o indivíduo ele se comporta, se o indivíduo consegue se reproduzir na natureza, tá certo? E gerar descendentes férteis que vão conseguir, né, dar continuidade àquela espécie. E aí, gente, existiu, além de classificar, né, de separar os indivíduos em grupos, os biólogos, eles também, os biólogos chamados de naturalistas antigamente, eles estabeleceram também a sistemática biológica, certo? Ou seja, deram nome às espécies. E nós temos hoje, né, usamos até hoje a nomenclatura dada por Linneu, tá certo? O sistema de Linneu, que é um sistema binominal, que é utilizado até hoje para dar nome às espécies. As espécies, quando elas são descritas, o nome delas ele é escrito em latim, tá certo? E além do nome, né, da espécie, nós temos várias. Os indivíduos eles são agrupados em vários taxons, em várias categorias taxonômicas, que inclui reino, um conjunto de reino, um conjunto de filos formam um reino, um conjunto de classes formam um filo, um conjunto de ordens formam uma classe, um conjunto de famílias formam uma ordem, um conjunto de gêneros formam uma família e um conjunto de espécies formam um gênero. Então, nós temos a categoria que tem o maior número de indivíduos, que é o reino. Depois nós temos o filo. Depois do filo, nós temos a classe. Depois da classe, a ordem. Depois da ordem, a família. Depois da família, o gênero. Até chegar em espécie, que é um grupo de indivíduos que se relacionam entre si de forma natural e geram descendentes férteis, certo? E aí, essa nomenclatura, né, o sistema de Linneu, de dar nome aos seres vivos, é uma nomenclatura binominal, ou seja, tem dois nomes. Um número representa o gênero, o nome representa o gênero, que é o primeiro nome, e o outro nome é o nome da espécie, também chamado de epíteto específico. E essa escrita da nomenclatura binominal, ela segue umas regras, tá certo? A primeira regra é o quê? O nome do gênero ele tem que ser escrito com letra maiúscula, inicial com letra maiúscula. E o nome da espécie ele é escrito totalmente com letras minúsculas, tá certo? Outra coisa,
esse nome da espécie, Homo sapiens, que é o nome da espécie humana, ela deve ser escrita em itálico, tá certo? Mas se não tiver computador, qual é o jeito certo de escrever o nome científico? O nome do gênero com letra maiúscula inicial, o nome da espécie com letra minúscula, toda minúscula, e em vez de usar o itálico quando eu estou escrevendo, né, eu posso sublinhar, tá certo? Mas recomenda-se usar itálico na escrita utilizando o computador, ok? Então aqui a gente tem alguns nomes de algumas nome popular e o nome científico de algumas espécies. Nome popular é aquele nome usual que a gente costuma chamar, como a gente costuma chamar uma espécie que pode variar de um lugar para outro, enquanto que o nome científico ele é universal. Uma espécie que, por exemplo, o lobo, que é Canis lupus, ela vai ter esse nome aqui e em qualquer lugar do Brasil, do mundo, na verdade. E isso faz com que as confusões com relação à espécie sejam evitadas, tá certo? Não tem como confundir, já que o nome é único e universal. E aí, nós, depois de espécie, uma categoria taxonômica um pouco superior, que envolve várias espécies diferentes, formam um gênero, tá certo? E esse gênero agrupa espécies que têm muitas semelhanças, tá certo? E corresponde à primeira palavra do nome científico da espécie. Aqui nós temos o gênero Canis, que engloba aí, Canis familiares, que é o cachorro doméstico, Canis lupus, que é o lobo, e Canis latrans, que é uma espécie de raposa. E aqui nós temos o gênero Panthera, tá certo? Nós temos o Panthera leo, que é, no caso, o leão e outros indivíduos, né? Onça pintada, guepardo, tigre, pantera negra, que fazem parte todos do mesmo gênero, que é o gênero Panthera. Mesmo sendo de indivíduos da mesma espécie, por exemplo, aqui nós temos só indivíduos da espécie humana, aqui nós temos só indivíduos de cachorro. As espécies elas podem apresentar diferenças que dão características notáveis diferentes de uma pessoa para outra, tá certo? Isso acontece porque, apesar de sermos da mesma espécie, nós não somos exatamente iguais. Nós temos o nosso genótipo, que é as informações genéticas que a gente carrega, que são diferentes de um indivíduo para outro. E esse genótipo que é diferente, aliado a condições ambientais que a gente é exposto, que também é diferente, faz com que a gente apresente características também diferentes, certo? E aí, biodiversidade, ela vai, enfim, chegando ao assunto propriamente dito, ela expressa a variedade de espécies que existem em nosso planeta, certo? E essa variedade de aspectos dentro de uma mesma espécie e as interações de uma espécie com outra espécie. As interações que as espécies estabelecem entre si. Aqui, só para simplificar, nós temos uma dependência das plantas. Nós e os outros animais temos uma dependência direta ou indireta das plantas, diretíssima, eu diria. E, em contrapartida, as plantas também têm uma dependência direta da gente, porque elas precisam do gás carbônico que nós liberamos durante a respiração para conseguir realizar a fotossíntese. E em contrapartida, a gente precisa do oxigênio, que não só as plantas, são os fotossintetizantes em geral, algas e bactérias, para respirar, tá certo? Então, além dos açúcares, que nós vamos precisar também desses indivíduos fotossintetizantes. Então, toda a biodiversidade ela está integrada, de forma que cada espécie ela tem uma importância, tem um papel no nosso planeta. E aí, gente, algumas espécies elas podem ser extintas. E o que é extinção? Certo? É quando há a morte do último indivíduo de uma determinada espécie, tá certo? E essas extinções, elas podem ter duas principais vertentes, dois principais tipos. Extinções, que a gente chama de extinções naturais, que são eventos, né?
da própria natureza, como erupções vulcânicas, secas, enchentes. E temos as extinções antrópicas, que são bem mais graves, né? Que um dos exemplos é desmatamento, introdução de espécies exóticas, caça predatória, tráfico de animais, poluição, entre outros. Só para vocês terem uma ideia, o que seria introdução de espécies exóticas. Nós temos aqui o sagui, que ele é um primata, né? Que é comum aqui nas nossas florestas do norte e nordeste. E aí o sagui é tão fofinho, tão bonitinho, que foi levado para alguém lá para o Rio de Janeiro, Mata da Tijuca. E aí o sagui, ele tem as mesmas preferências alimentares, ele gosta do mesmo tipo de árvore, ele tem o mesmo nicho ecológico, ou seja, tem o somatório de todas as necessidades desse indivíduo é muito semelhante à do mico-leão dourado. E por isso, o que um precisa, o outro precisa. Eles tendem a competir, tá certo? E aí, na Mata da Tijuca, o mico-leão dourado, ele é nativo. Ele é de lá. É originário daquele local. E aí, na Mata da Tijuca, ele tem como predadores naturais que vão fazer com que, por exemplo, animais que se alimentam deles, que vão fazer com que a população nem cresça demais, nem diminua demais, né? Vai se manter adequada. E o mico-leão dourado? Não tem nenhum predador natural. Então, o que aconteceu? O mico-leão dourado, não, o sagui. O sagui chegou lá na floresta da Tijuca e, por não ter nenhum animal que se alimente dele, que controla a população deles, eles conseguiram se multiplicar de forma bem rápida, tá certo? Porque se não tem ninguém para comer, vai só se multiplicando, crescendo a população. E aí eles se tornaram a população mais forte do que a população de mico-leão dourado, conseguiam expulsar os mico-leões dourados da árvore, eles não conseguiam mais ter casa, e aí o mico-leão dourado ele entrou na lista de animais ameaçados de extinção. Isso tudo por causa de um simples serzinho que foi levado para um lugar que ele não existia antes, tá certo? Que é o que a gente chama de introdução de espécies exóticas. E aí, quando as espécies elas correm o risco de desaparecer, né, em pouco tempo, dizemos que é uma espécie ameaçada de extinção, e aqui nós temos alguns exemplos de espécies ameaçadas de extinção no Brasil, tá bom? E aí, também no ano passado a gente estudou, né, que os seres vivos eles são formados por células, né? E a forma das células ela vai ter diferentes. A forma da célula está relacionada às diferentes funções que a célula tem. Por exemplo, aqui nós temos uma célula nervosa, tá certo? Nós temos uma célula hepática, que está no fígado. Nós temos um óvulo, que é uma célula sexual feminina. Temos um espermatozoide, que é uma célula sexual masculina. Temos hemácia, que é a célula do sangue, uma célula vermelha do sangue. Nós temos os leucócitos, que são células que estão também presentes no sangue, células de defesa. Nós temos os osteócitos, que são células que compõem os nossos ossos. Nós temos os trombócitos, que são fragmentos de células, na verdade, que são as plaquetas, desculpa. Nós temos os enterócitos, que são células que estão no nosso intestino. E nós temos os sarcômeros, que são células que estão nos nossos músculos. Tudo isso aqui é célula, tá certo? Mas elas vão ter diferentes formas, porque a forma está relacionada às diferentes funções que tem no organismo. Então, a célula básica, ela vai ter o quê? Material genético, nesse caso aqui está contido no núcleo, que é essa organela rosa. Vai ter membrana plasmática e vai ter citoplasma, tá certo? Esse citoplasma, que é essa gelatina, é onde vão estar imersas as organelas, se a célula tiver, porque nós temos tanto células que têm organelas, que são as eucariontes, como células que não têm organelas, que são as procariontes. E aí os indivíduos também podem ser divididos em unicelulares, quando eles são formados por uma única célula, como, por exemplo, bactérias e alguns fungos.
e alguns protistas. E nós temos seres multicelulares ou pluricelulares. No livro você está pluricelulares, que são formados por várias células, desde mamíferos, anfíbios e répteis e etc. E aqui, só para recapitular, as células elas podem ser procariontes e eucariontes. Como eu falei para vocês, as células procariontes são células bem primitivas, que vão ter membrana plasmática, citoplasma e material genético, certo? Nesse caso aqui tem estruturas relacionadas à reprodução sexuada, como os pilos, e tem uma estrutura locomotora, que é o flagelo, certo? Já as células eucariontes, que são células com núcleo verdadeiro, ela vai ter uma organela responsável pelo armazenamento do material genético, que é chamado de núcleo, tá certo? E nós temos dois tipos, as eucariontes animais e eucariontes vegetais. A gente vai ver as diferenças básicas de uma para outra mais na frente. Mas aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, aqui, além de membrana plasmática, ó, nós temos a parede celular nas células vegetais, temos um vacúolo, tá certo? E temos os cloroplastos, que são organelas responsáveis pela fotossíntese. Em contrapartida, nós temos aqui os centríolos, que é ele que faz com que as células eucariontes animais tenham uma forma. E aqui, no caso das vegetais, o que vai fazer isso é a parede celular. Ok? E os seres vivos hoje eles estão divididos em 3 domínios. São classificados, agrupados em 3 domínios com base no tipo de células que eles apresentam. Nós temos os 2 domínios que são formados por células procariontes, que é o bactéria e o arcaia. O bactérias são chamados de... é o domínio que agrupa as bactérias, que a gente chama de bactérias verdadeiras, tá certo? E temos as arcaias, que são as bactérias que eu costumo chamar de superpoderosas. Elas conseguem viver em ambientes com excesso de metano, com excesso de sal, com temperaturas altíssimas, com temperaturas baixíssimas também, tá certo? E o outro domínio, que é o domínio que agrupa o maior número de seres vivos, domínio eucária, que é formado por indivíduos tanto unicelulares como pluricelulares. Nós temos aqui, ó, protistas, animais, fungos, plantas e pronto. Só isso. Protistas, animais, fungos e plantas, certo? Enquanto que aqui, tanto as bactérias como as arqueias são indivíduos unicelulares e são seres procariontes, ok? E assim a gente finaliza a nossa aula. Quero que vocês leiam o capítulo 1 de vocês, da página 12 a 37. E na próxima aula a tia vai postar uma atividade referente a esse capítulo. Então, um beijão, fique com Deus, fiquem em casa. Não esqueçam de anotar as informações que vocês estão ouvindo, né? Assistindo na nossa aula.